Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um Chava Entrevista. E olha, é mais um daqueles momentos incríveis aqui do podcast, com uma conversa de mais de uma hora com Carlos Eduardo, o melhor goleiro do Gauchão 2019 e o melhor goleiro também do Campeonato Brasileiro da Série B 2019. Não é pouca coisa, e ele que percorreu uma estrada vitoriosa aqui com a gente durante muitos anos e hoje veste e defende a camisa do Sport Recife. Essa entrevista foi feita de forma colaborativa com vários ouvintes aqui do ChavaCast que participam do grupo no WhatsApp chamado Sanatório, né? Eu quero agradecer a eles rapidamente pelas perguntas enviadas, ao Adriano Aranaldi, ao Breno Amaral, ao Eduardo Coutinho, a Érica Barros, ao Ítalo Ávila, ao Gão Bernardi, a Marlene Dornelles, a Thaís Dagani, ao Vicente Neto e ao Vinícius, que mandaram perguntas e elas estão todas distribuídas durante a entrevista. Não citei o nome deles no decorrer ali da conversa com o Cadu, até para tornar tudo mais dinâmico, mas estão todos aí a participação dessa torcida chavante que nos acompanha e que eu agradeço bastante. E sem mais delongas, fiquem com essa conversa com o grande Carlos Eduardo, que, olha, falou muita coisa sobre a trajetória dele dentro da Baixada, desde a sua chegada, a transição para o time titular, o seu envolvimento com o clube, com os jogadores, né, com o pessoal todo que ajudou na sua carreira e que fez dele o que é esse grande goleiro que é o Cadu. Chegou bem demais, Iago de primeiro, levantamento, toque para a defesa de Carlos Eduardo. Cadu, a gente separou várias perguntas, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp ali com torcedores do Brasil que escutam o podcast. Perguntei ali para eles, se vocês pudessem perguntar pro Cadu alguma coisa, o que vocês diriam, né? Pra gente até montar essa pauta aqui, nossas perguntas. E a primeira delas que surgiu como é que começou a tua carreira como jogador, como é que foi teu processo de categorias de base, onde é que ela teve início? Eu comecei na categoria de base do Atlético Paranaense, né? Antes de ir pra lá, no FIPAN, eu jogava pela escolinha do Grêmio. Sim. Na época não era questão de... Eu queria ser jogador, mas não tinha isso como tanta prioridade. Naquela época era muito escola e tal. E dentro daí a gente fez no FIPAN, a gente foi bem na FIPAN, eu consegui me destacar e daí surgiu o convite do Atlético Paranaense. Sim. Também porque teve a questão de sempre o Grêmio na época preferiu goleiros mais de fora do estado e tal, porque tinha aquele protocolo deles, e eu acabei indo para o Atlético Paranaense. Então a minha base foi praticamente toda lá. Daí eu saí emprestado para o Concórdia, e aí já disputando profissional. Aí acabou o contrato, problemas com o antigo clube de empresários que tinham meu passe, e a gente não deu prosseguimento lá no Atlético Paranaense. Daí eu continuei no Concórdia até chegar ao Brasil de Pelotas. Tu não passou pelo Brasil de Farroupilha antes? Passei. Foi logo depois do Concórdia. Sim. Eu trabalhei com Sucre no Concórdia. A gente quase subiu em Santa Catarina, aí ele foi pro Brasil de Farroupilha. Aí ele me ligou, me convidou para ir para lá, e como eu estava fazendo o processo de profissional, então eu já conhecia o Super, já conhecia o treinador que ele era, então eu aceitei o convite e fui feliz lá também com ele, aprendi bastante coisa. Sim, e como é que surgiu a oportunidade de tu vir aqui pro outro Brasil, né, Cato? Foi com o Suca, que o Suca já trabalhou aqui na Baixada. Como é que foi? A gente fez uma temporada boa lá no Brasil de Farroupilha. Tivemos 3 chances de subir para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho e a gente não conseguiu nenhuma delas. Mas, assim, no processo, eu estava muito bem nos treinos, consegui fazer jogos nos estágios bons. E o Suca sempre foi um cara que me apadrinhou bastante ali no Brasil de Farroupilha. E ele sempre falava pra mim, uma hora eu não posso te colocar agora, nesse momento, porque
se você for mal, a gente acaba com a tua carreira. Então, são momentos difíceis, complicados aqui no Brasil Farroupilha, que a gente está encarando em questão de acesso e cobrança. Então, eu não quero colocar toda a responsabilidade e o peso de um acesso em cima de você. Então, a gente vai te lapidando para o próximo ano. Se a gente subir, você tem uma temporada numa primeira divisão, tranquilo, e a gente ir te colocando aos poucos. Foi essa metodologia que eles estavam tentando usar comigo. A gente acabou não subindo e era ano de Copa. E como os clubes superiores têm muita dificuldade, no segundo semestre, aquele ano a federação não ia ajudar muito o Brasil de Farroupilha, então eu acabei ficando desempregado naquele momento. Aí o Suca era muito amigo do Alex Lessa. O Alex Lessa pediu para ele um goleiro novo, com potencial para ajudar, para crescer dentro do clube. E no primeiro momento, ser o terceiro goleiro e ajudar o clube, que fosse até uma questão barata, né? Não é barato e potencial. E o Suca me ligou, perguntou se eu tinha interesse, eu falei com certeza, que era uma primeira divisão de Gaúcho. E ele estava trabalhando no Tubarão. Só que ele me ligou, eu ia para o Tubarão com ele, só que surgiu essa oportunidade e acabei esperando. Sim. Foi até em dezembro. Aí me ligou o Moisés Rohan, que era o gerente de futebol na época, o Alex Lessa falou comigo, e eu fui onde a gente negociou para o Brasil. Não foi uma negociação difícil, não, foi muito fácil até, porque eu tinha visto tudo o que tinha acontecido no acesso da B para C e a torcida que fazia, então foi uma negociação fácil, porque eu queria muito estar num clube de torcida, de massa, e retomar minha carreira no Rio Grande do Sul mesmo. Sim. E, Cadu, quando tu chegou no Brasil, a gente estava aqui com, talvez, para muitos né? Talvez um dos goleiros mais vencedores da nossa história, que foi o Martini, né? E como é que foi trabalhar o dia a dia com ele, Cadu? Eu sempre coloco isso nas minhas entrevistas de tudo que eu falo, né? Porque o pessoal pergunta muito essa questão de trabalhar muito tempo, sem jogar e tal. Eu cresci, como eu jogava na escolinha do Grêmio, eu cresci vendo o Martini. Tanto o Martini como o próprio Irã no Inter, André no Inter, João Gabriel, sim, o Darley, os goleiros que na dupla ali, na região, eu acompanhei desde o começo da minha carreira, e o Martini foi um deles. E quando eu recebi o convite do Brasil, eu vi o que o Martini fez, e eu já tinha ele como ídolo, porque eu achava ele bastante frio. Eu gostava do estilo dele, do estilo de jogo dele e tal. Sim. Então, quando eu recebi o convite, eu pensei, caraca, eu vou trabalhar com um cara que é meu ídolo. Sou muito fã dele, então é uma oportunidade única, né, pra mim. Então, trabalhar com um cara que é meu ídolo. Então, foi um processo legal, maravilhoso para mim. Processo que até hoje eu coloco muitos méritos, tanto com ele e tanto no Alex. E fora o Anderson, os Miller, que posteriormente chegou, que foram goleiros que me ajudaram bastante. Mas o Martini tinha aquela questão de sempre me cobrar assim, de uma forma muito forte, porque ele estava jogando bastante tempo no Brasil, eu cheguei, teve acesso, e o comportamento dele foi complicado no clube. Uhum. Então ele sabia da pressão e ele passou por cima da pressão. Como ele sabia da pressão e ele passou por cima dela, ele começou a me lapidar para esse tipo de pressão. Porque ele enxergava um potencial em mim, que eu sabia que tinha, e ele enxergou isso em mim. Então ele começou a me ajudar nesse processo. Tanto eu consegui ajudar, de falar, de me cobrar, de me incentivar, ele até me dar luvas e tal. Foi coisas assim que ele foi me ajudando a crescer. Tanto ele, como o Anderson, como o Luiz Miller. Mas ele foi um ponto assim que teve vezes que eu achava que ele não gostava de mim pela forma que ele me cobrava, cara. Pela forma que ele
ele fazia a cobrança dele. Eu pensava assim, depois de cada treino, eu parava e pensava assim, mas eu faço tudo, eu me dou meu máximo, e ele fica me cobrando, me xingando, que isso? Eu achava na época, no começo, quando eu era muito novo, eu não tinha muito essa cobrança, eu fiquei normal, o atleta de base é bastante mimado, né? Se você não tem se você não sabe trabalhar dessa forma com um atleta de base, você acaba estragando ele, né, na base. Sim. Então eu subi com aquelas manias, né? Time grande e tal. Então, no começo foi difícil, só que eu sempre tive a humildade de ouvir. Mesmo às vezes não gostando da cobrança, eu baixava a cabeça e falava assim, cara, é meu ídolo. E olha o que ele conquistou. E aí, no Avaí, passou por Ponte Preta. Todos os clubes que ele passou, ele foi muito bem. Então, eu tenho que ouvir esse cara. Eu tenho que acreditar no que ele fala. E eu tenho que baixar a cabeça assim para ele e para todos os outros gerentes que falarem algo para ele. E foi onde eu comecei a crescer e nunca perdendo a humildade, né? Sempre trabalhando forte junto com eles. E foi para resumir, foi uma sensação de muito prazerosa, uma sensação prazerosa e maravilhosa para eles no dia a dia. E, Cadu, tu comentando isso aí, passa um filme na nossa cabeça, né? Porque eu pelo menos tenho uma saudade já imensa, nem faz tanto tempo assim, mas é uma saudade que bate. E tem aquela foto tua do Anderson, com o Alex, com o Martini, todos vocês com a taça de campeão do interior na mão. E são momentos especiais, né? Isso que tu conta do Martino nos bastidores, dele te cobrando, e até tu citou ali a frieza como ele jogava, né? Tinha muitos momentos eu percebia isso, o Brasil fazia um gol e ele ficava ali durinho, não comemorava muito, mas esse era o estilo, né? Pelo menos eu achava que era, e agora comentando sobre o papel dele na teu trabalho dentro do Brasil, na tua formação, de certa forma, dentro do Brasil nesse período, foi muito importante. E o Alex, né, que tu citou bastante, que eu acho que o nome dele ganha projeção a cada ano que passa para a torcida também, né, pelos goleiros que ele nos proporciona, né? Tu é mais um deles, né, mais um dos grandes goleiros que nós tivemos nos últimos anos. E falando em goleiros, né, Cadu, tu que é de Porto Alegre, né, Cadu? Sim. Tu falou aí do Danley, falou dos goleiros do Inter, do próprio Martini. Teve algum goleiro que tu também te inspirava, assim, a nível de mundo, assim, um grande ídolo teu? É uma lista grande. Porque é uma lista grande, mas só que, tipo, eu posso citar 3 que, assim, tipo, eu me inspirava e eu gritava bastante. Tinha o Tafarel, porque eu assistia muitos vídeos. Sim. Dele, e eu não peguei ele nessa época, assim, no auge, mas assistia vídeos da seleção, o pai mostrava, o Diva, que já começou a crescer, porque foi um goleiro, assim, excepcional, uma presa, e espetacular, um cara que conquistou tudo fora do país, e tem essa questão de ele foi um goleiro negro que conseguiu conquistar esse ídolo no clube italiano, né? Sim. As coisas são bastante complicadas, essa questão racial. Então eu tinha ele como um ídolo porque eu sabia que o caminho era difícil, porque sempre tem esse preconceito com o goleiro negro. Aí tu colocava o Van der Sar, o goleiro Buffon, Casillas, goleiros assim que são espetaculares. Mas eu não tento nem pensar em chegar perto do nível desses caras. Né? Deve ter a carreira 75%, 50% deles, assim. E daí, pra mim, eu já fico feliz. Mas, e coloco o Fábio, que até hoje tá no auge. Um goleiro, pra mim, que é o mais regular do país. Não posso dizer que é o melhor, mas é o mais regular. Um goleiro muito técnico que eu me inspiro todo dia, assim, né? Ele tem uma história dentro do Cruzeiro, então um cara que conquistou bastante coisa e sempre manteve um nível de atuação espetacular. E
E fora os goleiros que eu trabalhei, né? Que eu conheci, tipo, Martini, o Anderson, que na época era o goleiro mais técnico que a gente tinha, o Luiz Miller, que era um goleiro sensacional, que usava bastante envergadura dele. Então, se colocar, sim, eu tive bastante ídolo, né? Mas os que eu trabalhei na época que eu cheguei são os caras que são os ídolos palpáveis, né? Que são os ídolos que eu admiro mais por ter conhecido e ter trabalhado junto. E Cadu, chegou a acompanhar, quando mais jovem, algum goleiro que jogava no Brasil, por acaso, assim, no interior, assim, com a camisa do Brasil, algum goleiro tu chegou a acompanhar ou não? Acompanhar sim não, porque como é a capital, naquela época era muito difícil ter notícias do interior. Hoje o Brasil falava no mundo inteiro, vamos colocar assim, porque Série B, brasileiro, aparece Premier, tem gente que gosta de assistir jogo terça, sexta, sábado e assiste e olha lá pra TV o Brasil de Pelotas jogando na Série B. Mas antes de chegar no Brasil, eu conhecia um pouco da história. Sabia do goleiro que era formado da casa, que era o Cássio, Michel Alves, que ganhou notoriedade no Juventude, Vasco da Gama, Inter, aí teve passagens no Nordeste, Feijão, que eu trabalhei com ele. Legal. No Feijão. E dali em diante eu não lembrei, não via muito. Eu vi o Brasil na época do acontecimento do acidente, que tinha sido da lei. Sim. Que daí foi uma comoção estadual, que ainda estava no Rio Grande do Sul. E o Derlei conseguiu levar trazer um pouco mais de vida das Pelotas da capital, por ser o Derlei, e ajudou muito nesse processo também. E depois dali, eu não consegui eu consegui acompanhar somente, e daí a partir da época de 2014 ali, que aí tinha o Luiz Miller, que daí foi em 2013, que eles conseguiram acesso da série B do Gauchão para a Série A. 2014 foi o ano que o Luiz Miller foi considerado um dos melhores goleiros do Gauchão. Sim. Junto com o primeiro título anterior, na época do Rogério Vina. E daí foi Martins, daí foi seguindo o fio da história. E, Cadu, tu passou por esses momentos mágicos aí do Brasil, né? Fez parte desses times que subiram, né? Que subiu para B. E como é que foi trabalhar com o Rogério? A gente sempre pergunta isso, que a gente tem curiosidade. Eu não sei se ele lidava contigo toda hora por ser goleiro, né? Mas como é que foi trabalhar pelo menos estar presente ali no vestiário, trabalhar com ele? Bom, o professor Rogério, assim, você coloca ele num outro nível de treinador. Você não coloca ele, você não pode comparar ele com nenhum outro treinador. Ele tem o seu estilo próprio. E é um estilo que agrada muita gente. Foi um estilo que me agradou também na minha chegada. Eu cheguei, era um goleiro desconhecido para o Rio Grande do Sul, novo. Não tinha ainda aquela confiança, aquela maturidade de ter jogado. E você trabalhar com um treinador que começou a vencer bastante com o clube, você vê ele dentro de campo. Eu fiz eu tinha minhas ideias de como ele era, porque como ele se apresentava dentro do campo. Ele era um cara muito, entre aspas, nervoso, achava ele muito bradão, assim, antes de chegar no clube. Sim. Mas eu vi que aquele é o estilo dele, e é o estilo que torna o clube que ele dirigiu vencedor. É uma organização no dia a dia assim, espetacular. Desde a minha chegada, foi um cara que me conversou comigo, me deixou tranquilo, porque como eu cheguei no Brasil, eu tinha 6 meses de contrato, né? Eu não se sabia que não tem
vou ficar aqui 5 anos e vou trabalhando, vou crescendo. Não. Me deram 6 meses de contrato e eu tinha aquele desespero assim, cara, eu preciso renovar, que é um clube muito bom, o meu crescimento, e que eu preciso jogar. E eu achava, naquele momento eu sabia que eu não ia jogar, eu tinha que apresentar em algum lugar, nos treinamentos, amistosos. Então foi onde eu comecei a trabalhar. E ele não liga se o cara, se o atleta tem deficiência no chute na esquerda, na direita, ele vai trabalhar o cara para ser o melhor. E ele fazia esse processo tanto com jogadores de linha quanto com os goleiros. Eu cansei de ter treinos assim que tinha só eu, na época era Garcia e Washington, e ele dando treino pra gente, explicando, mostrando, ajudando, melhorando. Eu cansei de ficar fazendo esse tipo de treino assim, eu e mais 2 atletas, porque ele gostava, ele gosta. O prazer dele é trabalhar, o prazer dele é ajudar, o prazer dele é estar dentro do clube. Então muita gente brinca assim, caraca, ele não sai nem para almoçar do clube. Realmente, ele não sai para almoçar. Ele almoça, ele planeja a semana inteira. Mesmo ele planejando a semana inteira, ele fica dentro do clube a semana inteira, até depois do horário, trabalhando. Cara, é um cara que eu aprendi a ser fã. Eu vi de fora, e quando eu vim trabalhar, não conhecia, não sabia, mas olhando, estando junto no dia a dia, é um cara que você, assim, não tem como você não gostar, não tem como você ter ele como fã. E foi um cara assim que eu vou colocar agora para mim, a minha questão. A gente veio de um gauchão muito ruim em 2019, quase caindo. Pegamos uma série dele com ele, foi 3 derrotas seguidas, ou 4, se eu não me engano. Isso. Foram 4 derrotas. 3, acho que foram 3. Foram 3 derrotas antes do América Mineiro. E foi onde ele me chamou na sala. Ficou somente eu e ele, e isso ninguém sabe. Era uma particularidade que hoje eu vou revelar e falar. Ele sentou comigo e perguntou o que eu queria. O que eu queria, que achava que eu tinha que melhorar. E foi onde a gente teve uma longa conversa. Deu umas 2 horas. 2 horas e meia de conversa. Ali começou, ali começou a aparecer um cara de Eduardo totalmente diferente de todos os jogos que eu tinha feito. Eu me senti mais confiante, muito mais forte, muito mais... não tenho como descrever, mas eu me sentia um outro goleiro depois dessa conversa. Onde me colocou tudo que tinha que colocar, foi onde ali não era uma conversa entre atleta e jogador, atleta e treinador. Era uma conversa entre pai e filho, amigo. Foi um cara que me mostrou o caminho, me ajudou bastante. Foi um cara que me, praticamente assim, ele falou, não foi com essas palavras, mas foi praticamente assim as palavras dele. Como é, meu filho? Porque ser um goleiro top ou um goleiro mais ou menos? A vida é feita de escolha, então escolhe o que você quer. Aí foi onde ele me deu a dica, me mostrou o caminho e eu comprei essa ideia. E foi onde eu consegui fazer o que eu fiz, conquistar o que eu conquistei, ajudar. E foi onde que hoje eu coloco méritos no trabalho do Alex, no incentivo dos meus companheiros, que eram Martim, Luiz e Anderson, naquela época do começo, vendo o Pitol, os goleiros que a gente trabalhou. E você coloca como ponto principal também o Rogério Vinha, que foi um treinador espetacular para mim.
Foi um cara que me tirou o máximo. Foi tudo aquilo que eu podia dar e eu não sabia. Foi. Não, mas muito legal essa história, Cadu. E Cadu, antes de tu virar titular, porque aí tu já tá comentando 2019, né? Mas antes de tu se tornar titular e ganhar a posição, conquistar a posição, né? Tu teve algumas oportunidades antes e um dos torcedores lembrou daquele jogo no Beira-Rio em 2017, que o Martini foi expulso e tu entrou naquela fogueira, né? Como é que foi jogar aquela partida? Rapaz, aquele jogo ali, a gente fez uma pré-temporada muito boa, né? Naquela, mesmo com um número pequeno de atletas, a gente fez uma pré-temporada muito boa. Eu tava treinando bem, eu me sentia bem, eu tava me sentindo bem, tava me sentindo evoluindo a cada dia, né? E chegou um momento que dei fez a lista de o jogo contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, que era onde antecedia a Primeira Liga. E ele me levou pro jogo. Eu tinha o Martini, o Anderson, e eu achava que eu não ia pro jogo. E ele me levou. E eu, opa, caraca, então tu se sente um pouquinho, opa, tô me estudando, se sente assim. Então eu comecei a trabalhar, trabalhei. E aí teve um jogo da Primeira Liga, foi na quarta-feira, e a gente foi pro jogo. Foi praticamente quase todo o grupo, né? Só que no jogo do Juventude quase teve a oportunidade de eu entrar, porque o Martini tinha machucado o dedo, machucou o dedo, e ele estava sentindo dor. E eu já comecei a aquecer, achei que ia entrar naquele jogo. E também ia ser uma fogueira, porque jogar com o Juventude no Alfredo Jaconi era complicado. Sim. Então, a gente foi pro jogo do Beira-Rio, e foi um jogo que a gente tava no banco, começou difícil, 2-0 pro Inter, e o Martins já tinha feito 2 defesas, e teve antes da expulsão. Quando ele foi expulso, ele levantou o cartão, na hora eu já levantei e comecei a aquecer, e levantou o ônibus. Só que naquele dia a gente tava assim, eu tava com a 23-12. Então, pela hierarquia dos números, e entrava o 12 e eu ia esperar. Mas eu aqueci, foi automático, eu levanto, aquece e vai. Vamos, ter o prazerzinho de pelo menos estar ali de, cara, vamos, vai entrar. Tinha na minha cabeça, no fundo, assim, caraca, vai ser legal entrar. Mas eu já tinha aquela questão de respeito e hierarquia. Vai entrar o Anderson. Então, se ele entrar, que faça o melhor. E isso o Alex me chamou para aquecer. Aí eu aqueci. Só que eu pensei assim, bom, ele vai aquecer os dois e o Rogério vai chamar. Aí foi onde eu comecei a aquecer e tal. Alex, botando nas costas, falei assim, entra lá tranquilo, faz o teu jogo, faz o que tu tá acostumado no treino. Na cabeça, na visual, assim, eu falei assim, não, beleza, ok. Ansiosão pra entrar. Na minha cabeça eu falei assim, caramba, eu vou entrar. E tinha isso aí. Eu falei assim, caramba, agora vai ser complicado, vamos ter que jogar. E, subiu um frio na barriga, assim, diferente, assim, de todos os jogos que eu fiz. Era o primeiro jogo. E nisso eu fui caminhando até o Rogério, né? Fui trotando até o Rogério, e o professor Rogério falou assim, Carlos, você vai entrar, faz o que a gente treina, faz o que você treinou, e nada além disso, não inventa, faz o simples. Eu falei, ok, professor, aquele caminho do banco de reserva até ali do lado do quarto lado para entrar, foi aquele caminho assim, que tudo parecia que estava em cima de ti. Estava o torcedor e você estava espremidinho, assim, antes de chegar do lado do quarto lado. Parecia que tinha fechado, eu estava fechado numa sala, com todos os torcedores espremidos dentro dela, porque eu estava muito nervoso. Subi a plaquinha, quando eu pisei, botei o primeiro pé no gramado, parecia que aquilo tudo sumiu de volta. Sumiu. Eu só pensava assim, que isso, cara? Olha isso, eu vou jogar no Beira-Rio. Meu pai tá assistindo esse jogo. Meu pai é colorado dele. E meu pai tá assistindo esse jogo. Vou jogar no Beira-Rio, estado de Copa.
contra o Inter. Olha lá, aqueles caras ali eu conheço ali, são tudo jogaram uma Libertadores no ano antes, jogaram o Campeonato Brasileiro, tem campeão da Libertadores por aí. Olha, velho, vai ser legal. Aí, tipo, sumiu tudo, só e joguei natural, com tanta naturalidade, que parecia que eu estava jogando há muito tempo. E eu era a primeira partida pelo Brasil. Era praticamente a primeira partida do profissional depois de 3 anos no clube, 2, 3 anos no clube. Então, para mim, foi um jogo sensacional. Foi o começo de tudo. Aí joguei aí eu tive a oportunidade de jogar no Bento Freitas, que era um sonho que eu tinha, contra o Criciúma, pela primeira liga, porque o Martins estava suspenso. Um jogo bacana também, consegui ir bem. A gente não classificou por pouco ali naquela competição. Mas aí foi onde eu joguei só no final do ano daí com o Grêmio, contra o Paysandu lá, que foi outra fogueira, entrei no segundo tempo. Sim. Contra o Paysandu lá na Curuzu, e a gente precisava ganhar o jogo para não ter que entrar na zona de rebaixamento e escapar do rebaixamento naquele ano. E foi um outro jogo foi o primeiro jogo do brasileiro que eu fui muito bem, e eu acabei ajudando a equipe no objetivo, e foi legal aquele jogo também. E Cadu, até tu já comentou um pouco sobre isso ali quando citou sobre o Martini, ele ter trabalhado essa questão da pressão do clube, porque eu me lembro bem da chegada do Martini no Bento Freitas. Teve um jogo que ele foi vaiado logo depois, porque o Luiz Miller era o titular, né? E ele enfrentou uma resistência que na época eu até nem entendia muito por que estava acontecendo, mas enfim, torcedor é torcedor, né? E tu passou por um momento também de muita cobrança ou até mesmo de questionamento, né, sobre seu titular. Como é que foi passar por esse período, e se esse preparo que o Martini te deu lá atrás foi fundamental nesse processo? Como eu falei, eu sabia que uma hora eu ia jogar, ia ter sequência e ia trabalhar para jogar. Se tinha a oportunidade de, num ano antes de sair do Brasil de Pelotas, para ir para outro clube. Achava-se que não ia jogar, e tinha clubes interessados pelos jogos que eu tinha feito. Mas eu bati o pé, falei que queria jogar no Brasil de Pelotas e queria ficar. Aí foi onde falaram que não ia contratar goleiro e ia ser a minha oportunidade. E sabia que ia ser um campeonato difícil, porque a pré-temporada tinha sido curta, muito número de jogadores novos, uma metodologia de trabalho totalmente diferente, de jogos diferentes, que, vamos colocar, o Paulista é um jogo mais jogado, no Rio Grande do Sul é mais truncado, vai colocando assim, e tinha poucos remanescentes. A espinha dorsal do time titular praticamente tinha saído. Seria um processo mais fácil entrar no time titular, assim, praticamente, e você ter um tempo de ritmo de jogo. O torcedor do Brasil cobra da mesma forma que um clube grande cobra. E esse é o fator diferencial do clube de interior que conquistou tudo que conquistou. Eu sabia que ia ter cobrança, teve bastante cobrança, só que eu nunca podia duvidar daquilo que tinha me passado, de tudo aquilo que eu tinha trabalhado e de tudo aquilo que eu acreditava, que me fizeram acreditar. Foram 3 meses longos, praticamente 4 longos, que foram pelo gauchão. Como eu vinha, aí tipo, para mim, na minha cabeça era complicado, foi muito complicado você ouvir críticas, porque você vinha de uma linhagem de goleiros que foram espetaculares. Luiz Miller, Martini, Pitol. Os 3 deixaram uma marca ali. Você tinha esse peso da camisa número 1. Só que eu não estava pensando nisso, eu estava pensando só em fazer o meu melhor, o que eu tinha sido programado para fazer, treinado para fazer. Então, eu sentei com o Alex falou, Carlos,
vai começar a temporada, antes do jogo do Caxias. Vai começar a temporada, sua temporada, com a chance de mostrar trabalho, de mostrar tudo aquilo que você treinou durante esses 4, 5 anos. Porque não seria justo contigo em trazer um goleiro para você ficar novamente no banco. Vamos fazer você trabalhar e jogar. Então, foi o jogo do Caxias. A gente perdeu de 3-0 em casa. Isso. Foi uma derrota praticamente dura, bastante dura. Só que eu tirei lições boas desse jogo assim também. E foi um jogo que eu consegui fazer defesas boas também. E aí o placar ia ser elástico. Porque senão, hoje analisando friamente, na época eu não queria ter tempo só queria o próximo jogo. Mas hoje analisando friamente, eu analisei toda a minha temporada, toda. Eu não tive uma falha no jogo. E eu fui cobrado, fui vaiado como se eu tivesse tido falhas grotescas. Não, enfim, o goleiro tem que fazer defesa, tem que fazer milagre. Mas no momento na época eu tinha achado assim, bem no próximo jogo, tem que ir bem no próximo jogo, porque senão vai acontecer de eu ser negociado, ser emprestado, alguma coisa assim, porque a cobrança estava muito forte. E fui fazendo jogos bons, jogos que provavelmente perdia, só que não tinha participação direta no gol e mesmo assim era cobrado. Falava muito que eu não saía bem do gol. E eu absorvia tudo isso. Era mais fonte, absorvia tudo isso. Tudo. Porque eu sabia que não era nada disso. Porque você tem que analisar friamente tudo aquilo. Cara, onde foi que eu errei uma saída? Onde foi que eu fiz isso? O torcedor te ajuda a analisar. Te critica, bate forte, bate doído. Mas é que tu analisa, tu começa a analisar, tu começa a ver o que é bom, o ponto bom e o ponto negativo dos jogos. E foi aquilo que foi fazendo eu crescer. Eu apanhava, mas eu levantava. E, acreditava que eu não tinha muita coisa errada. Que eu tava no caminho. E foi onde eu sabia que eu estava tanto no caminho que chegou caraca, acabou a competição para nós, a gente não classificou. E foi onde a gente acabou o Campeonato Gaúcho e eu à noite estava vendo só a premiação assim, dos melhores e tal, depois do brasileiro. Teve antes a primeira fase, a seleção da primeira fase. Eu recebi uma mensagem do Zeca, que era o assistente técnico do Rogério. Parabéns, foi o melhor goleiro do Gaúcho na primeira fase. Ele tá brincando, né? O pessoal que quer me matar e eu fui o melhor goleiro da primeira fase. E, no começo, às vezes você liga, você olha, né? Você entra, vê um comentário, é normal, rede social. E, o Brasil colocou isso me parabenizando. Parabéns, Carlos Eduardo, tal, melhor goleiro da primeira fase. E isso uma enxurrada de crítica. Nossa, então quem tá analisando é sério, não sei o que e tal. Não tem críticas assim. Não normal, eu sabia que era o normal. Só eu tinha o poder de mudar isso. Então, acabou o Gauchão, Grêmio campeão, intervista. Eu falei assim, vou olhar a premiação, vai que... Eu queria ver como, imagina estar ali, né, se fosse, porque a gente era vice-campeão um ano antes, imagina estar ali, junto ali com o time e tal, fazendo alguma coisa. Eu pensei assim, vou assistir para ver como... Não pude imaginar ali dentro. E no que eu estava assistindo, o celular tocou e começou a mensagem e isso apareceu ali. Vamos olhar a disputa dos melhores desse ano. Vamos colocar assim, o Paulo Vitor do Grêmio, Marcelo Lomba do Internacional e o outro candidato, Carlos Eduardo do Brasil de Pelotas. Então, que isso, cara? Eu tava entre os 3 melhores do campeonato estadual. E eu tava recebendo crítica. Então eu falei assim,
eu cheguei entre os 3 melhores. Então, eu tinha colocado ali, eu tinha colocado antes, cara, eu quero chegar entre os 5 melhores. Quero ser um dos 5 melhores desse campeonato gaúcho. Porque eu fui treinado para isso, me ensinaram muito isso. E chegou perto do brasileiro. Todo mundo pedindo para contratar goleiro, contratar. E eu continuei trabalhando, dando o meu máximo. Falei assim, se contratar, vai contratar, pode contratar. E eu não ligo para isso, mas para jogar vai ter que batalhar tudo que eu batalhei, cara, durante os 4 meses. Porque eu vou evoluir. E foi onde chegou o Rogério, segurou a contratação, falou assim, e foi onde chegou a conversa que a gente teve, foi onde ele falou, cara, se eu vou trazer um goleiro, eu vou ser injusto contigo, porque você trabalhou 4 ou 5 anos dentro de um clube, e eu vou trazer outro goleiro vou acabar destruindo você para quê? Não colocando a culpa toda no fracasso de um campeonato onde o time todo foi mal em cima de você. Não vou fazer isso. Você vai trabalhar e me prova que eu não preciso fazer isso. Foi onde eu trabalhei. E foi onde eu tinha colocado outra meta. Eu sentei em casa sozinho, pensei, ele me deu esse voto de confiança e eu pensei assim, eu quero chegar entre os 10 melhores desse campeonato. Porque entre os 10, eu deixo 10 para trás. Então, eu tenho que chegar entre os 10. Porque eu contava 4 que vão subir e o restante até o 10. Então, assim, eu tenho que estar entre os 10. Vou trabalhar para isso. E eu trabalhei. Ouvi crítica demais. Ouvi crítica. Fui bastante xingado, mesmo indo bem em jogos, eu fui xingado, porque eu tinha um pouco o que acontece, eu tinha um pouco do Martini, o Martini me ensinou muita coisa, então chegou um momento que eu era bastante frio dentro de campo, então eu orientava a minha equipe, só que o pessoal tinha aquela imagem do Pitol que era mais vibrante, ele levantava mais o braço, mas eu era mais a conversa de diálogo que nem o Martins. Eu falava assim, eu tenho que aparecer pelas minhas defesas, não pelos braços que eu vou levantar. Então, eu pegava isso. Então, foi onde eu comecei a ouvir crítica, ouvir coisas que não eram muita verdade, que era o fato de eu ser chamado muitas vezes de arrogante, de unha, como falam, que é perna, marrento. Eu não era, eu sabia que não era isso. Mas eu tinha que estar focado ali dentro das 4 linhas, da melhor forma, concentrado além do limite, porque eu tinha colocado o objetivo. Eu tenho que estar entre os 10 melhores, eu tenho que ajudar a equipe a permanecer no lugar onde ela merece e onde tem que estar, que é na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, eu peguei aqui nessa 2ª divisão, então eu tenho que ajudar a manter aqui. Aí chegou o momento que eu consegui muito mais do que estar entre os 10, que foi ser o melhor, que foi ser um pouquinho ídolo, conseguir reverter tudo aquilo que achavam de ruim de mim, consegui reverter. E hoje eu não carrego mágoa nenhuma desse xingamento, dessas coisas que falavam de mim. Tem que mais é que agradecer, porque foi parte do crescimento. E se olhar hoje, eu sou um goleiro muito, muito maior e melhor do que aquele que chegou, e aquele que começou a jogar, e daquele que terminou a competição, porque eu fui calejado. Sim. Mas o pessoal, como sempre, eu não vou generalizar, você escutava de algumas pessoas, a grande parte sabia da minha história dentro do clube, sabia da minha caminhada. Então, me apoiou, vamos colocar 95% me apoiou. Os outros 5% era o pessoal que falava. Mas então, tinha que render esses 5% da melhor forma possível, fazendo o melhor. E hoje, digo, 100%,
da torcida do Brasil sabe quem é o Carlos Eduardo, sabe o que ele fez, sabe o que ele ajudou, sabe o que ele passou, e comemorou bastante junto comigo. A alegria que eu tive de deixar o clube na divisão que está hoje, eles estão tendo, então eles sabem o que eu passei. Quando a gente ganhou do Vila Nova e a gente não tinha mais chance de cair, eles sabem o que eu passei, eles sabem o que eu comemorei, e eles comemoraram também. A cada derrota eles sabiam que eu passava, porque eles também ficavam tristes. Então eu nunca levei a mal aquilo que eles falavam. Nunca levei a mal. Eu sempre levei pro lado bom, que era o lado que eu ia crescer com aquilo ali. Eu ia crescer ouvindo aquilo. Porque é o importante no futebol. Você não vai ser 100% aceso, não vai ser 100% elogiado. Mas os grandes jogadores são assim. Os grandes jogadores, os melhores, os maiores jogadores são assim. Nenhum foi unanimidade. Então, o que eu ia ser? Eu ia ter que trabalhar para chegar perto dela. Então, foi onde eu consegui, e foi onde eu fiquei muito contente, e foi onde eu levo o torcedor do Brasil no meu coração com muito carinho mesmo. E eu não tenho como falar do Brasil de Pro sem falar do torcedor, que foi um ponto essencial na minha vida, na minha carreira. E Cadu, isso tudo que tu falou é realmente incrível, assim, né? E a gente que acompanhou de perto, a gente vê toda essa verdade que tu está contando, e acho que a torcida do Brasil é um pouco assim, né? Eu me identifico um pouco assim também. Tem muitos extremos, né? Às vezes, como é muito apaixonado também, às vezes cobra horrores, às vezes muito acima do que deveria. Foi assim com o Martini, com a chegada dele, aí o Martini foi lá, deu a volta por cima, foi contigo também no teu início como titular, né? Porque tu já estava aqui há bastante tempo, mas como titular, e tu deu a volta por cima. E falando em volta por cima, em qual partida da Série B tu sentiu assim uma virada de chave? Esses 5% que tu disse aí que estavam te criticando, de certa forma, que momento, que jogo tu viu ali que, eu mudei esses caras, agora todos sabem quem é o Carlos Eduardo? Eu tinha feito jogos bons, né? No período noturno, e eu vinha fazendo jogos bons, e vinha recebendo muitos elogios, assim. Eu vou citar, mas eu vinha recebendo elogios, eu via que cada vez mais estava aumentando. Foi onde teve um jogo no Nosso Esporte, eu falei, eu meio que desabafei, né? Foi um jogo que eu fui bem, eu desabafei. O pessoal me critica, mas eu tô dando o máximo, eles vão ver luta sempre por mim aqui dentro de campo. Às vezes me criticam, essa derrota, esse empate, essa minha atuação, eu desejo muito às pessoas que me criticam, às que me apoiam, acho que estão junto com a gente ao torcedor do Brasil. Ali eu recebi uma enxurrada de crítica, uma enxurrada de elogio por eu ter me posicionado da melhor forma. E eu comecei a falar assim, eu não vou mais bater de frente com nada. Eu vou fazer o meu trabalho que é melhor. Quando o Cuiabá foi outro jogo que eu fiz boas defesas. E a gente teve um jogo que a gente veio jogar contra o São Bento. A gente foi jogar no Bento Feito contra o São Bento. Foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil mesmo. O São Bento a gente com um a mais e o São Bento pressionando a gente. A gente fez 1-0 no São Bento, no pênalti que o zagueiro foi expulso. Aí no meio do jogo, no meio do jogo teve que a gente não conseguia fazer o gol, e a gente estava deixando o torcedor irritado, porque estava muito difícil o jogo, estava complicado, e eu lá atrás estava nervoso, porque não vinha bola, e tipo, o torcedor cobrando, e eu estava com aquele sentimento do torcedor, a gente não conseguia fazer o gol, e eu, caramba, vamos, gente, vamos. Foi onde a gente sofreu o empate.
quando sofreu o empate, parece que o mundo caiu assim, de mim, assim, o torcedor começou a xingar, falar, vai uma bola no gol, não sei o que e tal. E eu, caramba, mano, vamos, gente, vamos. E a gente fez o segundo gol no apagar das luzes e ganhamos o jogo. Daí eu fui virar para aplaudir os torcedores e as crianças que estavam gritando meu nome. Não lembro quem, mas eu ouvi um torcedor falar xingar. Eu simplesmente falei assim, cara, a gente ganhou o jogo. Você tá me cobrando o quê? O que eu fiz de errado? Aí foi onde ele me mandou calar a boca, me xingou, me falou um monte de coisa. Só fala quando ganha agora, ou quando vai ver, por que não fala na derrota? E foi onde eu meio que bati boca, né? Foi um erro da minha parte. Até que todas as vezes que eu falei, eu tinha pedido desculpa. Mas aí foi onde eu falei assim, cara, eu sempre falei, eu nunca fugi. E foi onde eu falei, cara, eu vou seguir trabalho. São Bento, daí a gente foi pro jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa, lá no Acioli, um jogo difícil, do Atlético Goianiense brigando para subir. Complicado, foi um jogo, e aí foi um jogo que eu fui bastante exigido. 0-0. A gente voltou para casa contra a Ponte Preta. Aí tinha diminuído os xingamentos, coisa e tal. No final desse jogo contra a Ponte Preta, eu vi que tinha acabado. Aí, eu falei assim, bom, agora acho que finalmente agora eu posso agora não me preocupar em ser muito xingado, né? Só xingado por motivo, porque foi onde foi um jogo que praticamente tinha os dois lados assim, que fica a goleira. Eu fui aplaudido assim o jogo inteiro. E foi onde eu comemorei com a torcida e eles me abraçaram e me levantaram, me colocaram lá em cima. Foi onde o jogo que eu também fiz defesas importantes, em ganhando de 1-0, onde extravasei tudo, né? Aquilo que eu tinha guardado. Estava colocando a gente próximo do nosso objetivo. E foi onde virou tudo, né? Onde o mundo sabia quem eu era. Porque aí, logo em seguida, teve a seleção do primeiro turno, e eu estava nela. E o pessoal, foi nosso goleiro, foi criado aqui. E só de ouvir que foi criado aqui, era uma coisa que estava melhor. Eu não queria ser o ídolo da torcida, eu só queria deixar uma marca ali. Foi o meu objetivo. Hoje, se eu chegar e ninguém me reconhecer, tá tranquilo também. Mas hoje, se eu tiver alguma oportunidade de retornar ao clube jogando a favor ou contra, eu sei que pelo menos vou ser recebido com amor, carinho, porque eles lembram quem era o Carlos Zebrado, quem foi o Carlos Zebrado. Né? E teve um jogo importante, que foi no segundo turno, que foi contra o Atlético Goianiense. O penúltimo, o último do Bento Freitas do ano. E foi onde todo mundo aplaudiu, pedindo para ficar. E foi onde que eu vi que, opa, aqui é minha casa. E Cadu, qual foi o jogo mais marcante na tua carreira com a camisa do Brasil? Eu sempre falo Brasil por causa do que ia representar, né? Porque fazia tempo que não tinha Bratel na primeira divisão. Eu sempre escutei. Na realidade, que eu quis fazer assim. Cheguei em 2014. 2015. Teve um 2014, depois não teve mais, porque o Pelotas se rebaixou. Aí eles voltaram. E eles estavam classificando e tal, e eles voltaram com aquela pompa toda de vamos classificar.
vamos rebaixar o Brasil na casa dele. A gente sofreu uma derrota dura contra o São Luís, tomamos 4-1 e, a gente estava desacreditado, porque foi um 4-1 inexplicável, foi um jogo inexplicável daquele dia e antecedia o clássico. E era um clássico que era muito importante, a gente tinha que permanecer e era o Brapel. E a gente não podia dar muito. E se escutava muito do presidente que ele falava que ia rebaixar a gente no Beto Freitas, que isso, que aquilo, que o Brasil estava meio fragilizado. Todo dia eu queria tentar alimentar o clássico. Mas eu lia bastante. E era um jogo que também o torcedor estava meio desconfiado ainda. Estava desconfiado tanto com o time comigo. Foi um jogo, daí foi onde chegou o jogo que eu fui bem. Passou para todo o estado, meu pai assistiu também de novo. Um clássico. Ganhamos o jogo. Onde eu comemorei com a torcida inteira. Parece que eu estava dando roupa ali. Pulei, acho que a tela do segundo tempo que estava na torcida quando acabou o jogo. Comemorei com os torcedores lá. Foi um jogo da hora, assim, porque por causa dessas travadas, desse grito, tudo assim, eu parecia um menininho assim de 7 anos com uma bola nova. Cara, corria de um lado pro outro, toda aquela tensão do jogo se transformou em comemoração. E quando acabou o jogo, eu comemorei, eu dei um abraço no Pará rapidinho e pulei a placa de publicidade, passei pelos repórteres que foi querendo entrevistar e pulei direto lá na grade, lá por cima, lá. Abracei todo mundo lá e voltei pro campo quando eu saí da derrota. Aí foi da hora, assim. Não tem registro mais. Eu saí batendo no peito, batendo no símbolo. E com a camisa foi terminado também, tá num quadro, né? Olha. E foi um jogo marcante, né? No Campeonato Gaúcho foi esse. E do brasileiro foi o último jogo em casa contra o Atlético Goianiense. E foi um jogo que eu peguei pênalti. Foi um jogo assim com recorde meu de defesa, numa partida só, que acho que foi 15 defesas. E foi onde eu saía, acho que nem sabia, mas eu acho que foi a despedida do torcedor ali, naquele momento. E Cadu, falando em camisa, aquela camisa dos 50 jogos que tu usou contra o Botafogo, tu tem ainda? Tenho. Meu pai tem. Guardou, né? Então ali eu deixei guardado também. E eu tinha duas. Eu ia jogar uma com um tempo e outra no outro. E era uma azul e a outra laranja. A azul eu peguei e dei pro Alex, porque foi ele que me proporcionou esses 50 jogos. Então nada mais isso, né? Claro. Então, uma tava com ele, a outra eu tirei pra mim. E Cadu, agora tu falou do Brapel, me lembrou como é que foi trabalhar com o Gustavo Papa, né? Que, tu trabalhou com ele jogador também, e depois ele como treinador nesse período aí. Sim, quando eu cheguei, o meu agente era agente dele. O pai do meu agente era agente dele. Então foi onde, quando eu cheguei, eu tinha o Leandro Leite, tinha o Papa, Nena e o próprio Martini. E eles eram líderes do vestiário. Tinha o Garcia, que eu já conhecia, então eles eram líderes do vestiário e foi onde que eles foram me ambientando, e foi onde o Papa foi um cara que foi praticamente virou um amigo, assim, de vida. Então, quando ele acabou, quando ele encerrou a carreira de nas costas, a gente deu uma volta olímpica, foi no ombro, no último jogo da carreira dele pelo Brasil, e pelo futebol, eu carreguei ele no ombro. Porque ele era meu amigo, e a gente não sabia que ele ia ser treinador do Brasil de Pelotas, e ele ia ser o meu treinador. Então,
foi um cara assim que eu sempre gostei dele pelo jeito simples e trabalhador dele. Um cara fantástico, excepcional. Então, ele pegou, assumiu o time. A gente ia jogar contra o Tubarão, fora de casa, Copa do Brasil. E ele assumiu o time e ele colocou tudo aquilo que ele tinha aprendido. Tudo. Aprendeu com cada treinador que ele passou, muito que ele aprendeu com o Rogério como um atleta. Por isso que eu falo que o Rogério não é diferenciado. Porque ele conseguiu fazer o Gustavo aprender muito com ele. E foi onde a gente conseguiu chegar e classificar. E do Bratel. E aquela foto lá que tá eu e ele tá abraçando, ontem valei lá do Rogério, foi outro momento ali também. Foi um abraço de amigos que estavam conseguindo objetivos junto num clube que a gente ama. Foi assim, foi espontâneo. Saiu o gol e no segundo gol do Michel. Sim. E eu vibrei, saí correndo e abracei o Gustavo ali. E ficou eternizada aquela imagem ali. Porque ali é dois amigos, dois irmãos e um cara assim que eu vou lembrar sempre na minha vida. Foi um cara que me ajudou bastante. O Leandro Leite também foi outro cara. Nena. Caras assim excepcionais. A gente teve um grupo no Brasil de 2014, 2015 e de 2016. Foi que, vou te falar bem abertamente, foi o melhor grupo de trabalho que o Brasil teve em todos esses anos. Porque ali a gente tinha 28 atletas que se respeitavam sempre, do início ao fim, todos trabalhavam. Outra coisa que eu posso te contar aqui, contar para os torcedores, é que a gente chegava quase 1 hora, 2 horas antes do treino, só para nós ficar no vestiário, conversando e dando risada, para ir treinar. E o grupo conquistou tudo que conquistou com o professor Rogério, sendo sério. Foi o melhor grupo assim, que eu participei, porque todo mundo se respeitava. Então, o Gustavo fazia parte desse grupo. E teve em 2017 que também tinha gente muito boa mesmo. Mas o de 2015, que foi o de 2016, é o melhor. E se perguntar para qualquer um que trabalhou em 2016 e 2015, vai dizer a mesma coisa. A gente via isso em campo, né, Cadu? Saiu um gol e todo mundo comemorava junto, é incrível. Sim, não tinha como. Era uma vibração. Acabava o jogo, a gente entrava no vestiário, todo mundo se abraçava. Você via que não tinha bola perdida. Você coloca ali o Ender, Fernando Cardoso, Cirilo, Petro, Camilo. Olha o time que era em 2015. Coloca ali Washington, Nunes, Charo, Márcio Ran, Gustavo Papa, Mena, Diogo Oliveira, Cleiton, Márcio Jonathan. Cara, são pessoas fantásticas. Pessoas assim, que estão aí pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, fazendo o que tem que fazer, mas são pessoas assim, que eu lembro assim, porque é um grupo assim, sensacional. E foi uns anos assim, maravilhosos para mim, porque eu não jogava, eu sentia que eu não estava jogando, porque eu subia para aquela arquibancada, ficava que nem torcedor ali. Vamos, gritava, vamos, não sei o que. No acesso, eu não fui, eu fiquei assistindo no Cidadela essa tarde. Mulher da esposa do presidente. Sim. Imagina, eu parecia um torcedor suave, e era frio. Eu suave. E quando subiu, eu me contive, eu cheguei em casa, gritava, que nem
torcedor, assim. E quando deu a carreata, aí foi onde eu vi, eu já tinha visto o vídeo. O que a torcida do Brasil era, mas... Eu tava naquela carreata, foi... Senti ali na pele, ali, aquela carreata ali, é uma coisa sensacional, tá doido. Torcida fora de série. Cadu, eu deixei para o final da nossa conversa, é um assunto muito importante, até que tocou um pouco bem no início da nossa conversa, que aliás, Cadu, tá ótimo, é uma das maiores entrevistas aqui já do ChavaCast, mas é um assunto importante que também o pessoal pediu para comentar e conversar contigo, que foi aquele episódio de racismo contra o Bragantino lá em São Paulo, e a gente que acompanha o futebol brasileiro sabe a história do goleiro Barbosa, que era um grande goleiro e sofreu a vida inteira por causa de um jogo numa final. O Jefferson também, né, que jogou no Botafogo. Enfim, tu citou aí o Dida, que venceu tudo que venceu na Itália, né? E eu queria que contasse um pouco sobre isso. Foi a primeira vez que aconteceu contigo no futebol? E como é que foi lidar com aquilo? Porque é diferente de uma crítica, como tu disse, da torcida do Brasil, te criticar por achar que tu não jogou bem e tal, mas o que aconteceu lá, para começar, foi um crime, né? E como é que foi lidar com essa situação dentro do clube, enfim, contigo, com a tua família? Bom, que falta ali, não vou generalizar a torcida do Laranjeiras. Vai chegar esse ano, a gente vai jogar contra de novo. Vai servir, vão se lembrar e vão fazer alguma coisa. É inevitável fazer o quê? Mas foi 0-0. Estava 0-0 o jogo. A gente queria um empate, era um jogo complicado. E eu tinha que fazer o meu trabalho, que era fazer cera, ajudar a um ponto. E eu estava fazendo cera. Só que eu fazia a cera no momento correto e com a autorização praticamente do juiz, que é uma cera do bem. Eu perguntava, eu cheguei antes do primeiro, de começar o jogo, professor, tiro de meta, eu ponho a bola, eu vou dar uns passos e eu vou ter a sua autorização para bater, ok? Ele, ok, tranquilo. Eu fiz isso o jogo inteiro e não tomei cartão. O torcedor se irritou porque o time não estava conseguindo fazer gol, não conseguia, foi um jogo deles mais difícil para fazer gol dentro da casa dele. Um torcedor conseguiu praticamente estragar o que a torcida dele estava fazendo durante o jogo inteiro, que era a festa bonita. Foi de um comentário infeliz. Eu peguei a bola, botei a bola e dei os passos para trás e fiz o sinal para o juiz. E ele, antes dele apitar, ele botou e apitou. E veio o comentário do torcedor. Foi a minha primeira vez que eu ouvi aquilo. No momento, o que acontece? Quando você recebe isso a primeira vez, se eu estou caminhando na rua e eu vejo o cara falar isso, agora não, mas antigamente seria eu agredi alguém. Fazer o quê? Ninguém tem sangue barato, pelo objetivo aqui. Mas foi um comentário infeliz do cara. Eu chamei o juiz e falei, não bati o tiro de meta, fui até a linha da grande área e chamei ele. E falei, o que o cara lá falou. Aí os caras, os atacantes, o time deles vieram para saber o que tinha acontecido. Aí o cara e o Leandro como capitão veio junto com os zagueiros e tal. E a gente falou assim, cara, olha o que ele falou. Eu não vou bater, olha o que ele falou. Aí nisso a torcida começou a vaiar porque achou que era feira. Só que não. Aí tipo, o atacante, acho que Pedro Raul, não era Pedro Raul, era outro atacante lá, um grandão, perguntou pra mim o que houve. Eu falei, um torcedor ali falou isso. Ele, mentira. Não, mentira.
Aí ele saiu dali e foi lá e pediu para parar. E o zagueiro deles, o Careca, que não lembro o nome dele, também perguntou isso e falou, e aí, tipo, Claudinho, todo mundo foi para cima da torcida deles para pedir para eles parar. E nisso, aquilo aí me gerou uma revolta por dentro. Só que eu tinha que concentrar, porque ainda estava na metade do primeiro tempo e tinha o jogo todo pela frente. Cara, mas aí acabou o jogo. O juiz, eu passei o jogo inteiro sendo vaiado, estilizado pela torcida e tal, e não estava dando bola. Só que vinha aquela mensagem que ele tinha falado na minha cabeça toda hora. Aí acabou o jogo, o juiz perguntou: você quer colocar em suma? Eu vou colocar em suma. Só me diz o que ele falou. Eu falei. Ele falou isso. Aí ele... Então, ok. Mas foi na torcida geral, foi só um torcedor. Então, assim, eu não vou generalizar. Eu ouvi uma voz falou isso. Um cara falou isso e eu chamei os senhores. Não vou fazer boletim de ocorrência porque eu não sei quem foi. Eu não consegui. E nisso, eu estava saindo, fui por aquela direção daquela torcida lá e os caras começaram a vaiar e foi onde eu desabafei com o rádio. Falei, cara, quer me vaiar o jogo inteiro, pode vaiar. Quer me chamar de mão de alface, mão de graxa, tudo isso pode me chamar. De frangueiro, pode chamar, não vou ligar. Cara, mas falar o que o cara falou ali, racismo, não. Aí você olha e você dá uma pauta agora para mim, um espaço para mim falar. Isso é inadmissível. É questão política, questão... Os líderes de todos os grandes países propagam isso, essa violência. Eu não sou vitimista. Eu não vou dizer assim, eu não fiquei me vitimizando, porque eu tinha, vamos me concentrando no campeonato todo para fazer. Mas eu imagino meus filhos que vão crescer e talvez façam por isso se as pessoas não mudarem. Cara, isso, ninguém nasce racista, não. Ninguém nasce racista. Eu passei a infância inteira brincando com filhos de pessoas da elite que eram brancas, e as pessoas da elite me tratavam super bem. São casos e casos, são pessoas e pessoas. Não vamos generalizar. Mas tem pessoas que vivem, acho que no tempo de Hitler, que a raça ariana é a melhor. Hoje não existe raça. Hoje existe o trabalho. Se me falar o trabalho de um é melhor que o outro, aí a gente vai ver, porque eles vão estar trabalhando. Mas você dizer que, o branco, vamos colocar em exemplo, não que aconteça, mas colocar exemplo. O goleiro branco é melhor que o goleiro negro, porque ele é branco. Não sei se existe isso. Mas se existe, não aparece, não tem nem que aparecer uma coisa dessa. Mas não tem possibilidade de você comparar qualidade pela raça, inteligência pela raça. Se você quer comparar coisas, comparem educação, habilidades, concentração. Isso você consegue tirar. Independente se é pardo, branco, preto. O que acontece? Você viu o que acontece no mundo. Um policial fica 8 minutos com o joelho no pescoço de um cara que já estava rendido. O cara é negro. Gerou tudo isso que gerou, mas tem que gerar. E o pessoal agora o pessoal consegue compreender. Muita gente consegue compreender agora o que a gente passa, o que a gente passou. Porque você vai olhar, qual é a necessidade disso? E foi porque ele era negro, sim. Porque se você não vê alguém fazendo isso com um cara branco. Vamos pro caso que aconteceu aqui em Pernambuco. O menino caiu de não sei que andar e morreu. O filho da empregada.
empregada negra, filho negro. Não estou dizendo que ela empurrou, jogou, coisa e tal. Não aconteceu isso. Aconteceu uma negligência. Sim. Ela apertou o elevador pro menino, o menino subiu, entrou e caiu. Mas aí vai presa e a vida do menino valeu 20 mil. 20 mil reais. A vida de uma criança vale 20 mil reais. Mas não é que vale 20 mil reais a vida do menino. É porque a pessoa que pagou 20 mil reais era branca e rica. O peso do martelo é diferente para nós. Já dizia uma música. Se fosse alguém negro ali naquele lugar ali, no lugar da mulher que teve a negligência do acidente, não vamos colocar que foi um acidente, mas se fosse uma mulher negra, estava presa, sem direito a criança, e estava todo mundo metendo o pau, falando. Aí ela paga 20 mil e responde de liberdade. Engraçado. Você coloca agora também o caso do menino João Pedro. Uma criança. Vamos falar que estava armado, que deu tiro na polícia. Me diz qual é a necessidade da polícia levar a criança para outro lugar. Aí você coloca, eu não sou cara de política, não tenho partido, não tenho nada, não sou esquerda, não sou direita, não sou nada. Eu sou mais pelo certo, sou mais pelo justo. Você viu o teu presidente. Agora a gente vamos falar de vida. Racismo é uma coisa que não tem nem como comentar, porque dá raiva. A gente está tentando lutar com a igualdade de tratamento isso. Aí você não vamos só cortando o assunto. Você vê uma pessoa, uma blogueira, e falar que sabe por que acontece o racismo? Porque tantos por cento de negros são criminosos e tantos por cento de brancos são criminosos. Aí ela consegue levantar uma tese, ela tenta levantar uma discussão, uma tese nisso, baseado nisso, na cor da pele, ou pela criminalidade. Ela diz que os negros são mais criminosos. Mas não, se for procurar números disso, coloca totalmente ao contrário. A história vai por terra isso que ela falou. Porque não é assim, é ao contrário. Mas não, porque você vê um negro na rua, você tem que atravessar a rua. Acontecia isso comigo quando era menor. Eu vivi isso, eu cresci isso. Você entrar no supermercado com seu pai e o segurança ia atrás de você. E você fazendo compras, você pagando, o segurança está atrás de você. Isso eu vivi, isso eu cresci. E eu falei que isso eu ia mudar. Isso eu não ia aceitar. Hoje, se me segue e fala assim, opa, posso te ajudar? Você trabalha aqui? Não, eu vou lá com o gerente, eu tomo as mesmas atitudes. Mas naquele jogo não tinha como tomar atitude. A única atitude era falar, expor, passou por tudo, mas abafou o caso rápido. Por quê? Não fui em mídia, não fui isso, não fui aquilo. Mas precisa ir na mídia para você para você ir investigar alguma coisa? Eu não deveria. Mas tem que estar na mídia para eles entenderem o que é a coisa. Hoje, agora, todo mundo entende o que é o racismo. Quantas pessoas estão indignadas porque o cara ficou com o joelho 8 minutos no pescoço do cara? Quantas pessoas estão indignadas com o caso do João Pedro? Quantas pessoas estão indignadas com esse caso do menino que caiu do nono andar? Muitas. Aí você coloca assim, vamos para o lado da política e vidas. Hoje, o coronavírus não pega negros, não pega exclusivamente negros, brancos, pardos, índios, não sei o quê. É uma coisa que está
matando. Você está vendo que está matando. Vi caso com o seu presidente dar de ondas com uma coisa assim. Então, tudo isso para resumir. O racismo vai do que as pessoas que estão lá em cima e que usam a mídia fazem. Trump agora está do lado das pessoas que estão se manifestando. Mas antes ele falava coisas racistas. Pessoas ainda nos Estados Unidos ainda conseguem perguntar: mas não precisa, não é para tanto isso. Não é para tanto. Como no meu caso não foi para tanto, como no caso do Aranha não foi para tanto. É verdade. Aí você vê, a Grêmio foi punido e não participou. Não vi, foi injusto o Grêmio generalizar. Não, mas tem. Aí eu digo, não foi injusto. Ali aparece um vídeo, tem um vídeo dos torcedores fazendo isso e de uma menina fazendo isso. E aí? Aí foi injusto, continua sendo injusto. Aí o pessoal viu tudo aquilo e depois foi injusto. Foi muito pesado isso aí. Foi pesado. O que o Aranha passou no momento? O que eu passei no momento? Ninguém coloca na balança. Só quem passou sabe. Mas aí precisa escancarar na mídia como está acontecendo agora. Porque agora não criticando, mas agora aparecem muitas pessoas que são antirracistas. Mas essas pessoas que são antirracistas, elas deveriam ter feito isso antes de acontecer casos assim. Precisou acontecer uma tragédia, precisou acontecer uma coisa muito grande, para as pessoas se conscientizarem e falar assim: poxa vida, eles têm razão, isso acontece mesmo. Mas se tu olhar que ela não foi a primeira, foram vários casos no mundo. Quantas pessoas não acontece isso que acontece comigo? O que aconteceu comigo na infância? Eu e meu pai estando na chuva, com a touca, que é normal você colocar um capuz, uma mochila nas costas, voltando da escola, e você vê uma senhora atravessar a rua e segurar a bolsa com medo do que vai acontecer. Mas por que ela não faz isso quando é um branco que está andando na direção dela? De touca. Opa, touca? Ele está se protegendo do frio. Negro de touca, é bandido. No país é assim, não deveria. Grande parte da população é negra, mas não deveria acontecer, mas acontece. A maioria da população, né, Ricardo? A maioria da população é negra. A população brasileira. A população é negra. Mas tem pessoas que conseguem fazer isso ser normal. Aí você vê o nosso líder, nosso presidente, em entrevistas anteriores, falando bobagem. E aí? Aí você olha o líder do país dando um mau exemplo. Aí tem pessoas que apoiam aquele cara lá e acham que tudo que está acontecendo não acontece. Aí você vai ali, você olha uma manifestação deles com uma bandeira de... Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Eu não quero falar besteira. Que é anti-extremista ucraniana. Uma bandeira que era da Ucrânia, que naquela época era gigante, muito grande no caso de racismo também. Não só contra negros, né? Que a gente fala agora negros porque mas índios também sofrem, entendeu? Você vê ele citar, acho que Mussolini na Itália. Você vê ele citar uma frase de Mussolini, alguma coisa assim, outro cara racista.
Aí precisou uma tragédia dessas acontecer para em Londres os caras derrubarem uma estátua de um cara que era comerciante de escravos. Sim. E tinha uma estátua grande dele numa praça em Londres, na Inglaterra. O mundo se tem esperança porque você vê que crianças não são racistas. Elas vêm de uma criação. Mas depende de quem querer. Depende de quem fala. Depende de quem você vê falando. E hoje, querendo ou não, a televisão é um grande incentivador de pessoas. O que acontece ali vai acontecer posteriormente na vida real. Porque se acham bonito passar aquilo na TV, vão achar bonito aquilo na rua. Mas as pessoas têm que mudar esse pensamento. Esperar acontecer coisas ruins para tomarem atitudes. Uma atitude desde já. Não é só vidas negras que importam. Vidas indígenas importam. Vidas de judeus importam. Todas as vidas importam. Vidas de brancos importam. A luta contra o racismo nunca foi dos negros contra os brancos. Isso tem que deixar bem claro para as pessoas. A gente não quer falar que a gente é melhor que os brancos. A gente quer ser tratado como eles são tratados. A gente quer igualdade nessa questão. A gente não quer ser melhor. A gente não quer ser os coitadinhos. Não, a gente quer ser tratado da mesma forma que eles são tratados. Quer ter o mesmo peso nas decisões que eles têm. E racismo não é mimimi. Quem fala que racismo é mimimi é um tremendo idiota. É um babaca, vamos colocar assim. Não é mimimi. Porque aconteceu aquilo, passou no Globo Esporte, beleza. Passou no site, tudo. Deu um rebuliço total aquilo que aconteceu com o Bragantino. Teve torcedor do Bragantino que veio no meu Instagram falar: não aconteceu isso, não sei o quê. Não existe racismo. E aqui, cor. Falei, eu sou negro com muito orgulho. E eu tenho que ser educado com uma pessoa dessa porque eu sou pessoa pública. Eu tenho que responder na melhor classe possível. Às vezes, mandar longe é a melhor solução. Mas não, muitas pessoas assim, você tem que ser educado. Aí eu expliquei num texto para ele e ele foi onde ele entendeu. E eu expliquei para ele. Bom, então tá, você fala com o goleiro, o seu capitão, que é o goleiro do seu time, e com o zagueiro do seu time, que vieram no meu Instagram pedir desculpa por você. Não, vieram pedir desculpa pelo racismo do torcedor de vocês. É isso. E ele ficou quieto. Falou, não, porque daí eles acharam que eu ia ganhar 100 mil reais por causa disso. Falei, aonde você viu isso? Que talvez o Bragantino tome uma multa e vai para você. Eu falei assim, meu amigo, eu não quero dinheiro. Só quero justiça. Eu não vou ficar discutindo isso. Eu não quero R$1. Não quero que me liguem para oferecer nada. Eu não vou fazer boletim de ocorrência, eu não vou esticar o chiclete, não. Só assim tá bom. Só assim vocês vão ter educação. Só assim aquele torcedor vai ter educação. E daí ele vai ter medo de fazer de novo para prejudicar o time dele. Mas daí ele precisa ver isso acontecer contra alguma coisa dele, ruim, para ele, opa, não posso fazer isso. Entende? Sim. É complicado. E, Cadu, obrigado por ter falado tudo que tu disse, acho muito importante, Cadu. E, inclusive, hoje a torcida do Brasil é uma mistura, né? Mas a torcida do Brasil sofre ainda, né? Mas sofreu muito ao longo do tempo, e principalmente contra rivais. E por isso mesmo, a tua presença no gol do Brasil, a forma como tu ficou muito tempo no Brasil, mas a forma como tu se despediu do Brasil num auge inacreditável, com defesas, com números, com seleção do campeonato, enche a gente de muito orgulho, porque como tu disse, tu não foi formado no Brasil desde o início, mas
boa parte da tua formação, tenho certeza que foi ali no gramado da Baixada, e por isso que nos dá muito orgulho ver um goleiro negro no nosso gol, porque eu sempre comentei com meu pai, né, que o Brasil é dos negros, né? Eu sempre me acho meio infiltrado, assim, porque a gente vê a história da torcida do Brasil, as fotos, é incrível, cara. Eu acho que o que mais me dá orgulho é isso, né? Por ser um clube tão diferente nesse aspecto, né? Que abraçou tanto, né? E é por isso que é muito importante toda a tua história, tua trajetória no Brasil. E já deixo o convite aqui, espero que tu volte um dia. Sem pressão, mas espero que tu volte um dia, porque a história que tu construiu aqui foi importante para a tua carreira, para a tua vida, tenho certeza, mas foi importante para nós também, para tantos outros torcedores do Brasil que gritavam teu nome na arquibancada, as crianças, e muitos deles hoje podem querer ser goleiro por causa tua, né? Então, é por isso que a gente resolveu também te entrevistar, porque tu tá na história do Brasil e tu te dedicou, né? Tu conseguiu driblar críticas, muitas vezes injusta, como a gente viu aqui conversando. Tem toda essa questão do racismo que tu brilhantemente falou sobre o que aconteceu contigo e com as outras pessoas e sobre as necessidades da gente mudar. E obrigado mesmo pelas palavras. Eu tenho dificuldade, assim, de falar sobre esse assunto porque eu nunca passei por isso, Cadu. É difícil, sabe? É óbvio que eu fico irritado, me dá raiva, mas é muito diferente, porque nunca passei por isso. Mas ao mesmo tempo eu sou torcedor do Brasil, então eu me considero também. Então, obrigado pela entrevista. E não sei se tu quiser deixar mais uma mensagem para a torcida do Brasil, fica à vontade, Cadu. Bom, na realidade, eu acho que eu consegui me decidir um pouco direito na época que eu estava saindo. Mas se eu não me decidi direito, assim, eu vou falar agora. Hoje eu tô longe, assim, do torcedor. E no futebol é assim, você aproveita um pouco do auge para você chegar nos objetivos que você trata na tua carreira e na tua vida. Hoje eu cheguei próximo de disputar uma Série A de brasileiro. Sim. Um clube grande aqui do Recife. Rubro-negro também. Do Pernambuco, rubro-negro também. Mas isso não ia ser possível se não fosse o Brasil de Pelotas, que foi minha casa durante 5 anos, que foi onde eu cresci profissionalmente, onde tudo que eu passei me fez forte, me fortaleceu. Tenho que agradecer muito aos torcedores que tiveram paciência, me puxaram a orelha, me criticaram, me ajudaram, mas no final a gente conseguiu rir de tudo isso. Mas rir de felicidade, porque a gente conseguiu atingir os objetivos juntos. Hoje, eu guardo a torcida do Brasil com muito carinho. Eu guardo o Brasil de Pelotas com muito carinho. Independente de diretoria, de presidente, de qualquer coisa, o torcedor é o que move o clube. Não somos atletas, como falei, não somos diretores, nem ninguém. Somos torcedores. Com carinho, com emoção, com a vibração, com a raiva, com a alegria que eles colocam o Brasil lá em cima. Então, um recado assim, vocês, torcedores do Brasil, são a força do Brasil. Né? Independente de quem esteja ali, eu sou mais um jogador. Os jogadores vão passar, os presidentes vão passar, os treinadores vão passar. Vocês vão ficar. E o clube vai ficar. E o clube precisa mais de vocês do que nós. Precisa muito mais de vocês do que de nós jogadores. Eu sou um torcedor do Brasil de Pelotas. Hoje eu torço para o Brasil chegar no melhor patamar. No melhor patamar possível. Então eu estou no coro junto com vocês.
vou estar alegre junto com vocês e triste com vocês. Quando as coisas vão errado. Então, torcedor Chavante, um dia eu volto. Não sei quando, mas um dia eu volto. Eu quero voltar. Quero voltar para ser feliz junto com vocês, independente da divisão que tiver. Ou independente da idade que eu tiver. Se for para terminar minha carreira, se for daqui a 2 anos, 3, ou sei lá. Não posso dar data. Mas eu vou voltar e a gente vai ser feliz juntos, de novo. E, como eu disse, vocês movem o clube. Ninguém move o clube como vocês. Então, meu agradecimento durante todos esses 5 anos para vocês. Eu fico muito feliz de ter ajudado e estado nesse clube. Muito obrigado e valeu, torcedor. Avante com todo o esquadrão. Obrigado, Cadu. Obrigado pelo mais de 1 hora. Nem sei quanto deu de entrevista, mas deu bastante. Uma boa noite para ti, cara. Boa sorte no esporte, que é um clube que eu admiro muito. E espero que tu seja muito feliz aí no Esporte Recife e que a gente se enfrente logo mais, quem sabe. Uma Série A de brasileiro. Vamos lá, vamos chegar.